É? Tudo beleza. Acho que tá. 9 horas. Prazer ter todos aqui conosco. Nesse primeiro evento de 2022 da nova diretoria. Meu nome é Ricardo Golmia, diretor científico da MLB. E nesse primeiro momento eu gostaria de convidar o nosso presidente Walid para algumas palavras, para depois anunciar o nosso palestrante. Obrigado. Boa noite a todos. Que grande satisfação. É o primeiro evento nosso desse ano. Acho que é melhor ficar longe. Não, você não pode vir para essa casa. Eu tenho certeza que vamos iniciar de uma forma brilhante. Posso desligar, Temos né? a honra da confirmação do professor Jorge Calil. E em poucos minutos vai começar o bate-bola com o nosso diretor científico, Ricardo Golmia, e com todos vocês aqui presentes também, e aqueles que estão participando através do Zoom e pelo YouTube, vai poder também fazer suas perguntas, e nós vamos intercalando de tal forma que todos poderão participar. Eu gostaria de lembrar a todos a importância de todos fazerem um cadastro no nosso website e serem participantes como membros da Associação Médica Líbano-Brasileira. E dessa forma, farão parte do indicador médico. Porque quando a gente precisa de um especialista, o primeiro lugar que a gente procura é o indicador médico da Associação Médica Líbano-Brasileira. Nosso website, aml-b.org. Então, eu peço para quem não fez um cadastro ainda como membro, para que o faça. Nós fizemos no nosso website algumas mudanças e cada vez mais estamos mudando através de uma identidade visual diferente, que foi um presente de uma empresa que trabalha com a nossa diretora social, a Fátima Muhammad Haj, que doou para nós essa mudança da identidade visual, assim como também a programação da nossa lojinha. A lojinha vai ser uma aba que estará lá aberta para que possamos fazer compras de coisas afins entre nós e também para que tenhamos alguns serviços que também estarão disponíveis. Por exemplo, aulas de árabe, que nós já fizemos alguns contatos e em breve estaremos assinando contrato junto com essas empresas ou pessoas físicas que estão dispostas a oferecerem o serviço. Na nossa gestão, em dezembro do ano passado, nós tivemos a ideia de fazermos a criação do Conselho Acadêmico. O Conselho Acadêmico ele é formado por 15 professores na faculdade, que são pessoas que estão ligadas ao ensino e que engrandecem o nosso nome, engrandecem nós, sírios libaneses, de uma forma assim brilhante. E como deixar essa turma de fora? Então, nós corrigimos isso que faltava na nossa associação e, dentre diversos acadêmicos, estão aqui presentes entre nós, consigo ver pelo menos uma meia dúzia. No nosso website, vocês vão poder saber quem são, entrar no website, fazer também a sua análise crítica, mandar mensagem para nós, que nós não somos perfeitos. Nós estamos trabalhando em equipe, cada um dentro da sua função. Com 1 mês e pouco que nós iniciamos, já fizemos a alteração do estatuto, encaminhamos para o Conselho Deliberativo, que é presidido pelo professor Tufik Sleiman,
e que eles vão fazer a análise daquilo que a diretoria já fez, que de uma forma surpreendente nós tivemos uma participação massiva dos diretores, dando ideias extraordinárias. Foi formada uma comissão através, justamente visando esse aprimoramento do nosso estatuto para que seja um estatuto democrático. Muito bem, eu tenho muito mais para falar, mas não vou tomar o brilhantismo, que é o que importa dessa noite, que é o professor Jorge Calil. Tfadal, professor Jorge. Passo a palavra para o professor doutor Ricardo Goumia. Obrigado, Walid. Então, com muita honra e muito prazer, convidando o nosso professor Dr. Jorge Calil, professor titular de Imunologia Clínica e Alergia da Universidade de São Paulo e diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR. Dr. Jorge, à disposição. Muito obrigado. Já está com som aí? Está me ouvindo? Perfeito. Eu nunca tive muito treinamento para fazer Madonas. Com headphone, mas a gente vai lá. Bom, é um prazer muito grande estar aqui. Né? Vocês veem pela minha fisionomia e pelo meu nome Calil, eu sou reconhecido como árabe em qualquer lugar e tenho uma vergonha muito grande de não falar árabe. Então, em congressos internacionais, frequentemente eu sou abordado por libaneses de algum lugar do mundo e que vêm para perguntar qualquer tipo de coisa. Eu não consigo falar árabe, é realmente uma pena. Minha avó, que era libanesa, começou a me ensinar árabe, mas faleceu e eu não consegui ir muito longe. Meus primos mais velhos conseguem falar. Em todo caso, para mim é um prazer muito grande. Como eu disse para você, não tem como esconder, né? Eu chego num lugar, as pessoas sabem da minha descendência pelo nome e pelo tipo físico. E é com muito orgulho que eu tenho isso. Eu acho que a medicina que é feita pelo mundo, pelos libaneses, é muito importante. Em vários lugares do mundo, eu já morei nos Estados Unidos, já morei na França, e sempre teve libaneses brilhantes exercendo a medicina, seja a prática clínica, cirúrgica ou na ciência. Bom, eu vou falar sobre vacinas. Vocês devem estar cansados de ouvir falar sobre vacinas. E o que eu vou tentar fazer com vocês e com o Ricardo aqui vai ser uma conversa. Mas antes eu gostaria de dar algumas noções para vocês poderem raciocinar conosco, porque vocês ouvem falar, mas aí acredito que quase todo mundo fica perdido quando começam a discutir pormenores das vacinas. Então, agora, por favor, pode me interromper e fazer pergunta. Então, esse aqui é o vírus, né? O vírus, ele tem na sua superfície uma proteína que é trimérica, são 3 cadeias. E ela tem muito açúcar, que é esse azul escuro aqui. E em cada uma das cadeias, ela tem essa partezinha aqui, mais clara, que em inglês se chama RBD, para Receptor Binding Domain, ou domínio de ligação ao receptor. E ela se liga no receptor, que no caso é ECA2, e ela, a partir daí, tem uma enzima que corta aqui e o vírus consegue entrar. Por que esse vírus começou a infectar a gente? Porque ele teve mutações, de alguma forma, na RBD, que permitiram a interação com alguma molécula da célula humana para poder entrar. Então, ele devia ter relações aí com morcegos ou o que fosse, mas no momento em que ele conseguiu fazer a mutação, e por que dizem que sempre acontece isso na China? Porque a China, qualquer coisa que se move é proteína animal e eles comem. E eles têm um mercado disso, é verdade. E eles têm um mercado disso. E eles têm muita interação muito próxima, então isso pode acontecer. Você sabe que normalmente também, eles vivem muito com as aves, cada vez que nós temos uma influenza nova, vem tudo lá da China. Você sabe disso. Bom, então houve essa interação. Né? Então é fundamental essa coisa. Por isso que eu estou falando para vocês, porque vocês vão ver que muitas das coisas são baseadas nesse princípio, que é essa interação aqui. Ó. Quando um vírus entra em contato com a gente, nós temos vários tipos de defesa. O primeiro é a própria pele. E existe uma imunidade chamada inata, que nós nascemos com ela.
Essa imunidade inata não é específica. Ela reconhece alguns padrões que nós não temos e que os vírus, as bactérias, os parasitas têm e começam a atacar, produzindo fundamentalmente interferon. Mas também outras substâncias. E aí nós temos as células chamadas NK, Natural Killer, e temos as células todas que são fagocitárias. Então, por que as crianças têm pouca doença? É porque quando nós nascemos, nós não conhecemos o mundo. E a natureza foi selecionada de tal forma que a nossa imunidade inata é muito forte. Então a gente consegue matar muitos desses vírus simplesmente com a imunidade inata. Depois, com o tempo, a gente vai fazendo a imunidade chamada adquirida, em que a gente aprende a reconhecer as coisas, uma por uma. Né? E quanto mais velho, mais imunidade adquirida. A gente gasta menos energia com a imunidade adquirida. Bem menos energia. E é bem específico. Só que depois, uma certa idade, também depois começa a cair também a imunidade específica. Então, a primeira coisa que acontece, como eu disse para vocês, é isso aqui. Ó, os fagócitos produzem uma série de citocinas inflamatórias que vão agir. E eles fazem a ponte com o que a gente chama de imunidade adaptativa, que é a imunidade específica. E específico nós temos anticorpo e temos também células T, que são específicas. A tendência de quem trabalhou com vacina sempre foi só pensar em anticorpo. E há muito tempo que eu trabalho na área, eu sempre insisto que a resposta celular é muito importante, só que muita gente desconhece. É difícil testar a resposta celular. Muito difícil. Então, eu acho que aqui... Bom, vocês não estão vendo, não sei porque teve uma mudança aí na coloração e não aparece a célula. Aqui tem uma célula, né? Aqui está o vírus entrando na célula, liberando o RNA, ele tem um RNA mensageiro. Esse RNA, que é o RNA do vírus, produz aí as 30 e tantas proteínas. Aí quando a célula, que vocês não estão vendo aqui, ela enche de vírus, estoura a célula e esses vírus vão procurar outros. Então, a primeira barreira foi a imunidade inata, interferon. A gente não conseguiu se livrar do vírus. Aí o vírus conseguiu se ligar na célula. Então, o que a gente pode fazer em termos de defesa é inibir essa ligação. Então, as vacinas, o que elas fazem? Elas fazem anticorpo contra essa partezinha aqui, para inibir aquela ligação. Não tem outra forma. Outros anticorpos não adiantam nada. É só esse aí que inibe. E isso que a gente quer fazer. Bom, aí não conseguiu, a célula, o vírus entrou. Qual é a defesa que nós temos? O anticorpo não entra na célula. Aí a única defesa que a gente tem é nós termos células que matem essa célula infectada, para impedir que o vírus multiplique. E essas são células chamadas CD8, células citotóxicas. São muito importantes aqui, são muito importantes em câncer também, e tem várias ações. Então as células CD8 são muito importantes. E eu estou insistindo nisso, que eu vou voltar, quando a gente falar em Ômicron, eu vou voltar a falar sobre isso. Então, infelizmente, meus slides são bem bonitos, mas perderam a cor. Então, quando a gente faz uma vacina, o que nós queremos? Nós queremos induzir, nós temos que ter os alvos da vacina, aonde que a gente quer atacar, e não perder muita energia, e a gente seleciona os alvos e seleciona uma forma de fazer com que esses alvos sejam percebidos pelo sistema imune. E isso pode ser o que a gente chama de adjuvante, ou pode ser algum tipo de vetor viral, qualquer coisa. E de tal forma que a gente induz anticorpo neutralizante e resposta celular CD8. Agora, para ajudar 1 e 8, nós induzimos um outro tipo de linfócito chamado CD4. Bom, aí a gente pode bolar as vacinas. Então, as vacinas que nós temos aqui, elas seguem mais ou menos esse fluxo. A vacina mais simples que tem é você não escolher alvo nenhum, pegar o vírus, matar o vírus. O vírus a gente não diz matar porque ele não é considerado ser vivo.
por isso que a gente diz inativo. Então você inativa o vírus e usa simplesmente esse vírus como vacina. São as vacinas mais antigas, mas também não são eficazes, que é a vacina chamada inativada. Exemplo, a vacina Coronavac que nós usamos aqui. Então, elas podem ser úteis, são, e foram úteis aqui no Brasil, porque era o que nós tínhamos para começar a combater essa pandemia. Mas elas funcionam bem em crianças, normalmente. Em pessoas mais velhas não tem. Eu não vou poder mostrar isso aqui para vocês, eu estudei bastante isso lá no nosso laboratório, mostrando que ela não induz nem muito anticorpo, nem muita resposta celular. Mas ela foi importante porque nós não tínhamos nada e nós precisamos imunizar de alguma forma o pessoal da saúde e o pessoal mais velho que estava morrendo. Você normalmente inativa o vírus com produto químico. Tem vários produtos químicos que fazem. O que eles fazem é destruir o ácido nucleico do vírus. A vacina que a gente utiliza todos os anos, veja, não que eu seja contra vírus inativado, porque eu que montei a fábrica que produz a vacina da influenza do Butantan, que todo mundo se vacina todo ano. Mas é que tem, cada vacina tem sua lógica para a sua utilização. Então eu sou um defensor de utilizar essa vacina para criança, e desde o início, não sei se vocês vão se lembrar, desde que começou eu dizia que nós não deveríamos vacinar velhos, e nós tivemos problemas. Talvez eu entre um pouquinho em detalhe mais adiante. Mas deixa eu explicar aqui. Então, a vacina inativada é essa. As outras vacinas, você pode escolher melhor o alvo. Por exemplo, o vetor viral, você coloca... todas as vacinas, aqui está o vírus, né? Eles utilizam a proteína S, que eu mostrei para vocês, com a RBD, proteína S. Então, você pode botar a informação genética da proteína S num vírus que não se multiplique conosco, em gente, e eu posso explicar isso como é que faz depois, e aqui está a vacina com a proteína S. É o caso da vacina de Oxford, é o caso da vacina da Janssen, é o caso da vacina da Rússia. A vacina da Rússia é super inteligente. Por quê? Quando você usa esse vetor viral, você faz uma resposta imune não só contra a proteína S, você faz também contra o vetor viral. Então, se você dá uma segunda dose muito perto da primeira, o seu sistema imune destrói a vacina antes dela dar o efeito de reforço. E isso aconteceu. A gente pode conversar sobre isso depois. Isso aconteceu e vai acontecer cada vez mais. Aí a Janssen, os caras são muito bons de marketing. Eles sabiam que podia dar isso. O que eles fizeram? A nossa é uma dose só. Depois eu digo como é que eles fizeram o ensaio clínico para ser aprovado. Eles fizeram um ensaio clínico totalmente diferente dos outros. Eles não disseram no ensaio clínico que eles queriam evitar a doença, eles só queriam evitar a morte. Aí é fácil de evitar. E eu aconselhei o governo brasileiro a não comprar a Janssen, mas o governo comprou. Agora nós temos 30 milhões de vacina da Janssen e nós vamos dar para alguém, porque, quer dizer, eu sou contra usar essa vacina aqui. Então o pessoal pegava o voo ia para os Estados Unidos, Calil, eu vou tomar a vacina da Janssen, que é uma dose só, e eu já volto logo. Eu digo, não faça isso. Não faça isso. Toma uma dose da Pfizer, se for o caso. Não toma só uma dose da Janssen, que você não vai estar protegido. Bom, a Janssen agora é 2 doses, né? A outra, eu estou falando aqui muito entre a comunidade, né? Porque os laboratórios vão me matar. Outro tipo de vacina que tem é quando você usa uma subunidade, a proteína em si, né? Você pode pegar a proteína S ou parte da proteína S, colocar com um adjuvante e imunizar. Funciona também, funciona bem. A Novavax, até hoje não foi aprovada. Eu posso conversar também com ela. Eu sou o relator nos Estados Unidos desse teste clínico aí da Novavax. Eu faço parte do grupo que avalia essas vacinas nos Estados Unidos. Agora, as vacinas que fizeram sucesso são as vacinas de ácido nucleico. Estou aqui DNA, mas na verdade a que fez sucesso mesmo é o RNA. Como é que é a vacina de RNA? Você tem informação da spike, é tudo contra a spike, eu estou dizendo para vocês, né? Você coloca o RNA mensageiro, ele entra na célula e produz bastante proteína spike, você faz a resposta contra a proteína spike. Então é isso que funciona. Essa ideia é super antiga. Só que eles tinham problemas sérios de usar isso, problemas tecnológicos que foram resolvidos agora.
Alguém tem alguma dúvida aí nas vacinas? Não? Agora, vocês viram que nós só temos, na verdade, nós temos duas vacinas. Duas vacinas. A vacina de vírus inativado, que eu já dei para vocês a minha opinião, e a segunda é a vacina Spike, o antígeno, que todo mundo fala no modo de inoculação, mas o antígeno é a proteína da Spike. E por que eles fizeram a proteína Spike? Porque desde o tempo do SARS-CoV, lá atrás, a gente sabia que ela usava a Spike para entrar na célula. Então, fizeram vacina contra a Spike. Porque os vacinologistas pensam em anticorpo neutralizante, mas eles não pensam na resposta celular. E desde o começo, quer dizer, meu laboratório estuda muito isso, meus assistentes estudam muito isso, a gente começou a estudar a resposta celular, porque a gente sabia que era importante para ficar sustentável. Eu vou ser super crítico, eu sou super vacinólogo, eu já tomei um monte de doses, mas eu vou ser crítico ao que tem aqui, para vocês entenderem, só para vocês entenderem um pouquinho a questão crítica dos problemas que a gente está vivendo agora. Muito bem. Como os caras sempre pensam em anticorpo, a primeira coisa que se viu disse assim, será que existe uma correlação entre eficácia de vacina e anticorpo neutralizante, que é aquele anticorpo que eu disse que é contra a RBD? Sim, tem. Agora, então, vocês olhem aqui, ó. A vacina da Pfizer, ela tem uma eficácia de 95% e ela produz quatro vezes mais anticorpo neutralizante do que a própria doença. Nós pegarmos soro de convalescentes e testarmos, a vacina da Pfizer, ela é muito melhor, eu acho que não, isso é uma discussão aí que a gente pode voltar. Eu estou trazendo aí os pontos para depois a gente poder discutir. Essa era a melhor vacina. Qual é a vacina que dá menos? Essa aqui, ó. Essa vacina aqui, ela produz 6 vezes menos anticorpo neutralizante. E ela dá só 50% de proteção. Deixa eu só terminar a ideia. Só 50% de proteção. Só terminar a ideia. Aí, vocês veem que existe uma correlação entre anticorpo neutralizante e fase 3 de vacina. Muito bem. Aí chega um paciente, vai me ver e diz, eu estou protegido contra a Covid? Aí você diz, bom, vamos fazer anticorpo neutralizante. Se der, ele está protegido? Não sei. Não existe um correlato de proteção que nós médicos possamos usar. Nós estamos buscando desesperadamente isso desde o início. Porque todo mundo quer saber, Calil, me diga, eu estou protegido? E a gente não consegue dizer, né? Por que não consegue dizer? Primeiro, porque anticorpo neutralizante não é a única forma de defesa. Em segundo lugar, a gente nunca sabe se o indivíduo vai pegar o vírus contra foi testado um dos variantes. Em terceiro lugar, a gente não sabe a resposta celular. E quarto lugar, a gente não sabe a importância do inóculo, né? Então nós, da saúde, podemos ter cargas virais muito grandes. Isso é uma guerra. Se entra um exército que me invade, que é muito forte, se o meu exército não é forte o suficiente, eu perco a guerra. Tá certo? Desculpe, pode falar. Uhum. Certo. Certo. Eu vou repetir. Então, ele me pergunta como é que a gente estuda a imunidade celular, para saber se a pessoa tem ou não tem imunidade celular. Hoje eu tive uma reunião grande, isso com um dos grandes laboratórios de São Paulo, que eles querem colocar a imunidade celular para funcionar. Eu vou te mostrar daqui um pouquinho. Se eu não mostrar, você me conta. Muito bem. Então, a questão é RBD, Receptor Binding Domain, na proteína S. Isso aqui é uma representação da proteína S. Não quero que vocês fiquem olhando muito para esse troço, mas só para vocês entenderem. Na proteína S, nós temos aqui, ó, a RBD. Todas as mutações daquelas variantes de preocupação, as VOCs, Variants of Concerns, que vocês ouviram falar, alfa, beta, gama e delta, se dão por causa de mutações na RBD. Porque os anticorpos neutralizantes, muitas vezes, podem parar de funcionar. Todos não, uma parte. Porque se você tem uma mutação num aminoácido, vai ter parte, porque conformacionalmente vai mudar a proteína, você vai ter alguns que vão funcionar, outros não vão funcionar. Então, por isso que todo mundo os laboratórios ficavam dizendo, e a mídia ficava repetindo, a Roche ia testar os anticorpos neutralizantes, pessoas vacinadas com ela, contra a variante. E via que tinha anticorpo neutralizante, só que mais baixo. Mas eles publicavam o quê? A vacina da Pfizer protege
tem anticorpo neutralizante contra a variante alfa, beta e gama. Só que tem variações. Então, nunca confie num press release de laboratório. Você tem que olhar os dados. E todos eles caem, e caem bastante. Por isso que começou a ter fuga da resposta imune para as pessoas vacinadas e que tinham sido vacinados, porque todos nós fomos vacinados com o quê? Com o vírus original de Wuhan, proteína spike de Wuhan. Eu estou me alongando um pouquinho, mas eu quero dar essa noção para vocês. Então, veja que interessante. Vocês estão vendo aqui, ó, 417, 484 e 501. Essas 3 alterações de aminoácido causaram que o vírus fosse mais eficiente na ligação com da RBD com o receptor. E por isso que são mais infecciosos. É por isso que são mais infecciosos. E você olha, por exemplo, a variante beta da África do Sul e a variante que sai aqui na Amazônia, P1, lugares completamente diferentes, elas têm as mesmas mutações. As mesmas mutações. Isso aí Darwin deve estar dando pulos, porque isso aí mostra direitinho a vantagem, né, competitiva que tem quando você faz um tipo de mutação e você é selecionado pelo meio ambiente. Isso aí, do ponto de vista genético, é lindo. Se chama de mutação convergente. Quer dizer, você em lugares diferentes você tem mutação que no mesmo lugar, porque isso dá uma vantagem seletiva. Quando terminaram as 3 mutações, eu olhei para esse negócio da RBD, eu digo, vai ter uma ou duas só, não vai ter mais. Aí teve a da Índia, que é a Delta, que foi uma desgraça que vocês lembram. E eu achava que não ia ter mais. Errei, porque surgiu a Omicron, que é completamente diferente. Bom, então, quando surge isso aqui é o Instituto Todos pela Saúde, que eu estou presidindo, a gente começou a acompanhar como é que eram os vírus aí que estavam rodando no Brasil. Então, aqui eu estou mostrando para vocês aí que no ano passado, quando entrou a Delta. Então, nós tínhamos muita gama, a Amazônia é quase só gama, e a coisa foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Vocês viram que já aqui, em final de setembro, só tinha Delta no Brasil. Só tinha Delta. Então, o vírus que tem vantagem competitiva, ele toma o lugar do outro vírus. Toma o lugar. Porque ele se transmite mais e ele toma o lugar. Então, eu estou insistindo em alguns conceitos que são importantes para a gente compreender esse negócio. Agora, então, e as vacinas funcionam? Apesar de... Funcionam, porque, como eu expliquei para vocês, a resposta não é integral, porque perde um pouco dos anticorpos neutralizantes, perde um pouco da resposta celular, mas mesmo assim, aqui nesse slide está 6 vezes mais a chance de ter a doença, 12 vezes mais de morrer quem não foi vacinado. Então, quem não foi vacinado perde. Eu não vou entrar agora na questão de idade, eu posso entrar depois. Mas o que se observou? Primeiro, então, para ser bem honesto com vocês, o que nós observamos é que as pessoas mais velhas que tinham sido vacinadas com Coronavac, depois de 2 ou 3 meses, começaram a morrer quase tanto quanto no começo da pandemia, os mais velhos assim. Aí nós temos que fazer alguma coisa, estudamos dentro existe um comitê técnico assessor de imunizações, chamado CETAI, que ajuda o Programa Nacional de Imunizações, PNI, né, que havia sido desativado durante a gestão do Pazuello e que o Quiroga voltou a chamar o pessoal e nós, sexta-feira, passamos a tarde lá discutindo. Então, naquela época, foi quando a gente fez a terceira dose para mais velhos de uma vacina Pfizer para quem recebeu Coronavac. Vocês lembram disso, né? Por quê? Porque a gente via que e a gente instalou isso rapidamente. Mas para não ter um problema político, nós não dissemos assim, nós dissemos quem tem mais de 4 meses. Depois a gente viu que as outras vacinas também perdiam a atividade, como está mostrado aqui. E aí se fez a terceira dose para todo mundo. Agora vocês vejam na Inglaterra. Na Inglaterra eles viram que estava morrendo muita gente. Vocês veem que em outubro morria só pessoas acima de 80, 70 anos. Só o pessoal mais velho que morria. Aí eles instituíram a terceira dose, foi um dos primeiros. Olha só o decréscimo. E aí quem é que começou a morrer? As pessoas abaixo de 20 anos, porque não tinham nenhuma dose. E vocês lembram que no começo da vacinação a Inglaterra disse nós não vamos vacinar abaixo de 20 anos porque tem
tem algum tipo de perigo. Quando isso aqui saiu em novembro, eles mudaram imediatamente o comportamento deles. Bom, aí surgiu essa variante Ômicron, que é uma loucura, porque ela tem, olha aqui, ó, 50 mutações na proteína S, 15 mutações só na RBD. A RBD aqui, ó. Só aqui. 15 mutações, e além de mutações no sítio da furina, que é onde ela é cortada. Então, 15 mutações, eu não consigo entender como é que pode me dar 15 mutações e ainda se ligar bem no receptor. Porque a ligação com o receptor é tudo uma ligação, tem lá os átomos, os aminoácidos, tem volume e tem carga. Mudou tudo. E mesmo assim continua. O que aconteceu com os anticorpos neutralizantes? Tudo para o espaço. Todos os anticorpos monoclonais para tratamento, os caras gastaram bilhões de dólares para desenvolver, não funcionam, acabaram. Porque ao mudar aqui, né, os anticorpos que você tinha passam a não funcionar. Bom, então não adianta nada ter me vacinado contra o Ômicron. Sim. E por quê? A minha hipótese é que pouco anticorpo neutralizante, mas muita resposta celular. O que faz? A resposta celular, no começo, vocês viram que ela é mais tardia, quando entra o vírus na célula. Então começa e todo mundo fica doente, mas fica pouco doente, pouco sintoma. E o vírus termina sendo clareado pela resposta celular. Isso vai ter, se vocês estiverem interessados, a Organização Mundial de Saúde organiza no dia 23 de fevereiro uma reunião só para discutir isso aí. Mas a minha interpretação dos resultados que a gente tem até agora é que a resposta celular, seja induzida pela doença ou seja induzida pela vacinação, nos ajuda muito aqui. E os anticorpos remanescentes que conseguem mudar, atravessar, mesmo depois de tanta mudança. Né? E por que eu, no meu trabalho, eu nunca quis trabalhar com a proteína da spike? Se você usar, existem hoje sistemas computacionais e inteligência artificial que você pode prever quais os fragmentos que são reconhecidos pelas células T. Que é super complicado, eu posso explicar depois para vocês. Né? E todos os cálculos que eu fiz lá com a minha garotada mostravam que a proteína da spike tem muito pouco epitopo T. E por isso que eu estou trabalhando para colocar outros. E por isso que, muito provavelmente, nós temos pouca memória, porque a memória se dá muito pela célula T, e isso aqui dá pouco. Vamos avançar aqui, porque senão depois não vai ter tempo para conversar. Se bem que tem hora para terminar, não? Então tá ótimo. Então, olha aqui. Olha aqui, ó. A queda... Vocês conseguem enxergar? A queda do título de anticorpo. Título quer dizer, a gente usa a palavra título, quer dizer quantidade. Né? Então, vocês veem aqui, as pessoas que tiveram a doença, etc., ou que foram vacinadas, elas reconhecem as variantes comuns. Quando chega na Ômicron, aqui, ó, fica quase zero. Quase zero. Olha os soros de convalescentes aqui com a Ômicron, fica lá embaixo, tá vendo? Então, por isso que nós estamos tão fragilizados, por isso que quando a Ômicron chegou, também o Instituto pela Saúde estudou isso aí, que no começo de dezembro a Ômicron chegou aqui no Brasil. No fim de dezembro já era 97% de todos os casos eram Ômicron. E aí depois do Ano Novo foi a festa, né? Não é a festa do Ano Novo, é a festa da Ômicron. Todo mundo fica doente. Mas tivemos, eu não trouxe os gráficos aqui, precisa ficar muita coisa, muito menos hospitalizações e mortes, mas houve sobrecarga no sistema de saúde, sim, porque muita gente fica doente. E voltaram de novo as pessoas mais velhas a serem os maiores alvos. Bom, como é que a gente estuda a resposta celular? Então, a resposta celular, ela tem que ser reconhecida, os fragmentos da proteína, um sistema atrapalhado, porque não é reconhecido diretamente. A célula fagocitária digere o vírus, pega pedacinhos do vírus, epitopos, ou fragmentos de proteína, peptídeos, e coloca no MHC da própria célula, que é reconhecido pela célula CD4, se for classe 2, ou CD8 para classe 1. Agora, e como é que são os epitopos? Bom, se viu que os epitopos CD4
tem uma enormidade deles. Tem na proteína S, mas tem mais em outros lugares, para CD8 também. Então, para você, como a gente tem muitas moléculas que pode apresentar, para você ser bastante amplo, você tem que estudar isso, né? Eu não vou mostrar os resultados aqui, mas nós, por bioinformática, selecionamos 66 peptídeos e nós testamos com a nossa coorte de 220 pessoas convalescentes, para ver quais os que eram mais promíscuos, no sentido de que quais que mais interagiam com as moléculas para dar uma melhor resposta. Bom, e aí a quarta dose? Então, quando começou a ter o problema de novo em Israel, eles resolveram dar uma quarta dose. E por que não dá no Brasil? Não dá no Brasil porque a gente viu que as pessoas que estão vacinadas não melhoram com a quarta dose destas vacinas da Spike. Não é que esta vacina, Spike, não melhora. Melhora algumas pessoas. Os que são imunodeprimidos, mesmo depois de 3 doses, não chegam num platô elevado de imunidade. E as pessoas mais velhas também. Esses aí talvez se beneficiem, mas os outros não. É muito melhor a gente trabalhar para dar a terceira dose nas pessoas. Essa vacina, na verdade, é uma vacina de 3 doses, não de 2 doses. Eles fizeram 2 doses porque naquela correria queriam terminar logo. Mas vocês viram que todas as vacinas ficaram 3 doses. 3 doses por enquanto. A quarta dose nós temos que ver se elas funcionam, se funciona mesmo. E aqui você vê que se você olhar para o anticorpo neutralizante após a quarta dose, não melhora em relação à segunda dose. E aqui... Você pode trocar? E também a resposta celular após a quarta dose é a mesma coisa também. Então nós não conseguimos demonstrar que existe uma real vantagem de tomar a quarta dose. E nós temos uma quantidade X de vacinas. Então, o comitê técnico assessor que eu falei para vocês se debruçou sobre a questão e disse, não, temos que guardar essas doses, nós temos que vacinar, temos que dar a terceira dose para todos os brasileiros, porque a gente vê que é importante. E a quarta dose vamos deixar mais adiante. Se é que vamos dar. Mas nós vamos dar para os imunodeprimidos e estamos pensando seriamente se as pessoas mais velhas, assim, acima de 70, 80 anos, mais acima de 80 anos, se beneficiariam ou não com isso. Bom, e a pandemia como é que está? Bom, vocês viram esse pico que a gente teve aí, enorme de Ômicron, mas está caindo. Isso aqui é Grã-Bretanha. Mas aqui no Brasil também está caindo. Está em todo mundo, está caindo. Olha aqui o Brasil. Nós tivemos esse pico aqui. Logo depois do Réveillon foi subindo, subindo, subindo. E agora está caindo e o número de mortes também está diminuindo bastante. E a vacinação? O Brasil é campeão de vacina, pessoal. O Brasil é campeão de vacina. Então, se vocês compararem o Brasil com os outros países, olha, nós temos que receber pelo menos uma dose, 82% dos brasileiros receberam. 71% vacinação completa, alguns só têm a primeira dose. Nós temos que trabalhar com esse pessoal aqui. Depois, a Inglaterra tem menos, os Estados Unidos tem menos e mesmo Israel tem menos. Israel, apesar de ter um programa belíssimo, os religiosos não se vacinam. Então é um problema, eles não conseguem vencer essa barreira. Que é uma barreira que nós vivenciamos com outras vacinas em outros lugares do mundo. Então, a doença teve esse pico todo aí por todo lugar, em tudo que é lugar do mundo, e vem caindo em todos os lugares, né? Isso significa o fim da pandemia? Não sei. Não sei. Por quê? A gente sempre pode ver uma outra variante, né? Tem uma segunda variante da Omicron que está aí que a gente não sabe a importância. Pode surgir outras. E pode ser que a imunidade caia e os vírus que andaram rodando voltem de novo. Então a gente tem que estar bastante atento. Bom, nós estamos trabalhando numa vacina que eu falo desde o início, as pessoas debochavam de mim, né? Eu dizia que era uma vacina de spray nasal. E por que é o spray nasal? Porque se o vírus entra pelo nariz, essas vacinas atuais, elas impedem doença grave. Algumas vezes impedem doença, mas não impedem infecção. Então, muitos de nós aqui estamos vacinados, nós podemos estar com o vírus e espalhando o vírus. Então, se nós não tivermos uma imunidade que elimine o vírus na entrada, nós não conseguimos controlar completamente a pandemia. Então, próximo, por favor. Então, nós bolamos uma vacina em que a gente não usa toda a proteína da spike, a gente só usa a RBD, que é importante.
E essa RBD aqui, atualmente nós estamos trabalhando com Delta e Ômicron. E aqui atrás a gente põe esse rabicho de pipa, que são peptídeos, são fragmentos que induzem uma boa resposta T, tanto CD4 como CD8. Então nós visamos ir diretamente ao problema. Próximo, por favor. Então, para que entre, mas não adianta botar um antígeno desse que você põe no nariz, ele vai embora, porque nós temos os cílios, que já mandam as coisas embora. Depois nós temos o muco, que reveste a nossa mucosa, e põe as coisas embora também. Então nós tivemos que desenvolver, nós testamos mais de 50 formulações distintas para chegar numa nanopartícula, em que a gente tem partículas de sílica que absorvem o antígeno, e depois a gente reveste com ciclo de estrina, e a gente tem resultados que são maravilhosos. Então, vamos passando aí, por favor. Então, a imunidade de mucosa é muito importante, porque produz IgA, as vacinas intramusculares não produzem IgA, IgA que nos protege no nariz, né? É IgA. De mucosa. Mimetiza a infecção natural do vírus, ampla superfície de absorção, baixa atividade proteolítica, é bem vascularizada, e você cria, e nós mostramos isso, você cria uma resposta na orofaringe, para não deixar o vírus entrar, mas dá resposta sistêmica também. O próximo, por favor. E, sem entrar muito no detalhe do experimento, a gente mostra que a gente tem muita IgA de mucosa que reconhece a RBD e neutraliza nesse tipo de imunização. E nós estamos agora no impasse. Por quê? A ciência acabou. Agora é tecnologia. Como é que você produz essa vacina? E aqui no Brasil, quem é que pode produzir essa vacina? Ninguém. Nenhuma indústria farmacêutica brasileira tem a capacidade de desenvolvimento. Eles só sabem pegar o produto pronto lá fora, botar em comprimido e vender. Então nós estamos nesse impasse aqui porque isso aí não é uma questão mais de laboratório de pesquisa, isso aí é uma fase pré-industrial. Eu tenho que produzir lotes em boas práticas de fabricação para poder testar em gente. E aqui no Brasil não faz, e eu estou indo para o exterior para fazer só esse negócio. Depois fabricar até eles vão conseguir. Eu tenho que fazer essa parte no exterior para trazer para cá, só que no exterior está todo mundo sobrecarregado. As grandes empresas todas estão fazendo isso, e aí a gente tem dificuldade aqui. Bom, eu vou parar por aqui, para a gente poder conversar. Eu falei bem mais do que eu queria, desculpe, Ricardo. Era só para ser 4 ou 5 slides. Você apertou no botãozinho? Obrigado, professor, pela... Vocês podem ter a certeza que a ideia era um pouco de slides para apresentação de imunologia e vacina. Então, vocês podem ter a certeza que isso é o resumo do sumário da sinopse. Porque falar de imunologia e vacina teria que ser uma coisa muito mais ampla. Então, a ideia que a gente pensou era muito mudar um pouquinho os modos do que a gente tinha, com uma apresentação inicial, e abrir aqui um bate-papo muito transparente, e vocês ficarem à vontade de perguntar qualquer coisa, porque aí a gente tem a possibilidade de entender um pouquinho mais. Eu e o Dr. Jorge discutimos algumas coisas, eu trouxe alguns dados aqui, eu quero fazer uma ou duas perguntas inicial, e depois vocês estão abertos a todo mundo aqui a colocar. Tem um slide que ele colocou. As vacinas de RNA BNT 162B2, para quem não está familiarizado, é da Pfizer, e RNA 1273 da Moderna, demonstraram taxas que você mostrou de 95% e 94,1% nos seus ensaios clínicos iniciais. E a vacina BND Pfizer 162B2 observou uma efetividade... Acho que é melhor colocar aqui. Deixa eu ver aqui, só para ver se é o... Observou, então, uma efetividade de 84% 4 meses após a segunda dose. E aí, dose de reforço é necessária? Então, a gente viu aí bem claramente que é necessário sim. A gente chamou dose de reforço, mas na verdade todas essas vacinas deveriam ser 3 doses. Porque, veja, a lógica qual foi?
todo mundo queria chegar primeiro. Né? Não é para salvar a humanidade, porque aí vendia mais. Quem chega primeiro vende mais. Né? E aí, em vez de darem espaçamento entre as doses, eles deram pouco espaçamento. E deram só 2 doses para passar logo. 2 doses a gente viu que foi super importante, porque realmente parou bastante a mortalidade e a letalidade. Mas a gente vê que a 3ª dose é fundamental para chegar no nível de proteção que seja adequado. E aí tem a questão do espaçamento entre as doses também, que é uma coisa importante. Perfeito. E a outra aqui que eu queria colocar é, em quais casos essa é um pouquinho mais, vale a pena solicitar um mecanismo de RNA ou um vírus morto? Bom, a tecnologia de RNA, acho que ela veio agora para ficar. Há muito tempo se pensa em RNA, não só para vacinas, porque a ideia é poder fazer terapia gênica, que você injeta o RNA e o cara fica com o RNA produzindo uma proteína que está faltando. Né? Mas aí é diferente, porque aí injeta com lentivírus, etc. E não se conseguia fazer o RNA por uma razão, fundamentalmente. Quando o RNA, e tem RNase por tudo, se eu botar RNA aqui, no laboratório você tem que ter um super cuidado, porque as RNases destroem o RNA. E o nosso organismo, a imunidade inata, quando vê RNA, diz é vírus, vai lá e destrói. E faz uma superinflamação. Então, se eu pegar um pouco de RNA e injetar em mim, aqui no braço fica uma superinflamação, porque o sistema vê como o RNA como estranho e ataca. Para que eles chegassem nessa vacina, eles tiveram que fazer umas nanopartículas super especiais, bastante estáveis, e que se ligassem na célula e só largavam o RNA para dentro da célula. Entendeu? E isso aí foi conseguido agora. Na verdade, eu estava lá em Boston até em 2019, conversando com uma das consultoras aí da Moderna. Nós chegamos no ponto agora. Foi um ano antes. Um ano antes da coisa. Então foi até que a humanidade teve sorte. Nós não sabemos exatamente qual é que vai ser a melhor utilização de uma plataforma ou outra, né? Isso vai depender um pouquinho de quanto é que isso aí vai ficar, de grana, para fazer as vacinas nos diferentes países. A vacina dessa que faz a Oxford, a AstraZeneca, é muito fácil de fazer. Qualquer lugar do mundo consegue fazer. Porque crescer vírus em grande quantidade, um vírus não replicativo, é super fácil. E agora já a RNA já é bem mais elaborado do ponto de vista tecnológico. A Organização Mundial de Saúde está lutando bastante para tentar espalhar essa tecnologia. Vamos ver se eles vão conseguir. E eu acho que vai ser muito interessante. Agora, veja que eu não sei se essas vacinas você vai conseguir colocar mais de uma proteína, como só tem spike. E talvez em algumas situações vai precisar. Aí talvez eles façam misturas de RNA, aí o vírus não replicativo poderia funcionar melhor. Ótimo. Professor, saiu uma publicação de Stanford semana passada, 174 casos em cidadãos acima de 80 anos com a 4ª dose experimental. Lá eles usam principalmente Pfizer, né? Desenvolveram tireoidite de Hashimoto, sendo que havia controle ambulatorial universitário anterior de 2 semanas. Tá? Eu gostaria de saber se essa transdução excessiva de RNA não poderia sobrecarregar receptores LVC3, LVC7 em tireoide, antimicrosomal, antitireoglobulina, né? Porque os caras estão seriamente intencionados em pensar nisso. Isso é uma primeira monografia, uma primeira publicação semana passada, não sei se o senhor tem se você quiser, eu passo para você depois. Eu quero. E eu queria saber até que ponto essa overdose de 4ª dose não poderia provocar essa reação imunocruzada autoimunitária, né? Isso é uma super pergunta que nos preocupa muito, né? Na verdade, se você for ver, o grande problema que nós temos, que provavelmente é autoimune, é a miocardite antes até disso aí. Bom, sabe que nós no INCOR nós não temos suficiente miocardite para eu estudar isso aqui. Eu estou tentando ver se eu consigo material. Então, a minha hipótese na miocardite, né? Aquela proteína da spike que eu mostrei para vocês no primeiro slide, ela é espiralada, né? Isso aí se chama em inglês coil.
Quer dizer, é uma espiral assim. As proteínas quase todas são globulares, mas tem algumas que têm algumas funções, como a proteína da spike, que são espiraladas. E onde é que a gente tem mais proteína espiralada? É no coração, justamente nas válvulas, pelo tipo de atuação que a gente tem, né? Eu trabalhei durante muitos anos com febre reumática, doença reumática cardíaca, e a gente mostra que você faz a resposta contra o streptococo, que tem uma proteína M, que é espiralada, e depois você termina, por reação cruzada, chamado de mimetismo molecular, atacando o coração, que eu acho que acontece nesses casos de miocardite pós-vacinação ou pós a doença, por esse tipo de coisa. Eu tenho que olhar esse trabalho direitinho para ver se eles têm um mecanismo que pode ser. Pode ser alguma coisa desse tipo, quer dizer, você ativa muito a resposta, as pessoas mais velhas têm problema de regulação da resposta e pode desencadear esse tipo de fenômeno. Seria dramático, né? Porque os antivacinas vão tentar enrolar com esse tipo de coisa. Nós temos que estudar em detalhe, mas a gente tem medo. E por isso, você está vendo como nós estamos sendo muito cautelosos para indicar a quarta dose aqui no Brasil. Desta vacina. De novo, eu falo, é a quarta dose da vacina da Spike, né? Da vacina da Spike. Como a gente teve, muita gente tomou 2 Coronavac, a maioria de vocês deve ter tomado, e só depois tomou a Pfizer. Eu tomei 4 doses, mas eu tomei 2 Pfizer, porque eu tomei nos Estados Unidos. Mas tem que cuidar. Realmente tem que cuidar. A mesma vacina. E veja, nós temos que mudar de vacina. Não pode ser a mesma vacina o tempo todo, por mais que o presidente da Pfizer ele vá fazer press release o tempo todo. Ele é falastrão, vocês já viram? Ele sempre fala, ele diz coisa que está no limite da ética. Professor José Maluf, parabéns aí pela sua explanação. Primeira coisa, eu tenho uma dúvida que me surge, né? A respeito do seguinte: se tomamos a Coronavac, 2 doses, por que a terceira dose da Pfizer, que é um outro modo de ação, e por que cada vacina tem um modo de ação e sempre é preconizada a terceira dose da Pfizer? Certo. Isso aí também foi motivo de muita discussão. Eu não sei se você viu, Maluf, mas quem recebeu 3 doses da Coronavac, e infelizmente nós temos gente em São Paulo mais velhos que recebeu, nós temos pensado muito como é que nós vamos resolver a solução. Por uma questão política, deram a terceira dose Coronavac. Ela não induz a resposta como se quer. Quando você muda o vetor, né, frequentemente você induz também a via de ativação do sistema imune. E isso normalmente é muito benéfico. Então, desde o começo, né, a gente fala em imunologia, em termos de vacilologia, que chama Prime, Boost, com 2 sistemas diferentes, que é a vacina da Rússia, que era super inteligente, só que eles não conseguiram dar os resultados como o Brasil queria. Porque usa o adenovírus 26, depois o adenovírus 5. E você fazer heteróloga essa imunização se mostrou, né, teoricamente a gente sabia, do ponto de vista imunológico, se mostrou muito bom quando usa vetor viral e Pfizer ou quando usa Coronavac e Pfizer. Então, por que a Pfizer? 2 razões. A Pfizer, que já tinha sido testada no exterior e mostrava que funcionava bem em heterólogo. Em segundo lugar, porque é que deu melhores resultados de eficácia. E terceiro lugar, porque era a vacina que a gente tinha. Era a vacina que nós tínhamos no Brasil. Entendeu? Porque, independentemente das guerras políticas, inclusive imprensa, etc., nós temos que pensar o que está disponível. Entendeu? E o mundo todo está querendo comprar vacina, não é só o Brasil. E não está disponível. Entendeu? É uma negociação complicada que tem que ser feita. E vocês sabem que muitas partes do mundo não receberam nenhuma dose. Parabéns pela palestra, professor Calil. Eu quero responder meus pacientes. Eu atuo em pronto-socorro, em terapia intensiva e estamos longe da vacina ideal. Essa vacina vai entrar no calendário ano que vem? Eu não tenho resposta. Número 2, já que a vacina de RNA veio para ficar, é possível no futuro próximo ter vacina para HIV, para AIDS? Já estão testando. Ele estava falando, justamente nós estamos testando na faculdade. Por isso que o Esper está envolvido. Mais uma vez, a vacina de RNA é o veículo, certo?
O grande problema das vacinas não é o veículo, é o antígeno. E nós estamos sofrendo agora por causa do antígeno, não por causa do veículo, porque a gente viu que o veículo funciona, certo? Então, agora o antígeno foi um antígeno só. Será que a spike só será suficiente? Nós vamos ter que colocar proteínas ou, como eu coloquei ali, fragmentos, peptídeos, para induzir resposta pelas outras vias? Nós temos que ver. Será que com HIV uma proteína vai dar? Ou tem que pegar 2 ou 3 proteínas? Nós temos que ver. Mas eu acho que sim, nós vamos ter vacina de RNA. Eu acho que sim, nós vamos ter que nos vacinar com alguma frequência. Eu ainda não vislumbro qual a vacina que nós vamos usar. Porque se a 4ª dose não induz, nós vamos ter que começar a misturar. Eu acho que nós temos que usar... Veja, eu continuo trabalhando. Não, as pessoas respondem, você continua trabalhando, já terminaram as vacinas? Eu digo, não terminou, o jogo está começando. É claro que a primeira coisa era evitar, controlar a pandemia. Isso nós estamos fazendo bem. Mas esse longo uso não é a vacina definitiva. Nós vamos ter vacinas melhores. Assim como a vacina da gripe também não é definitiva. Nós vamos ter vacinas melhores. Tem muita gente trabalhando numa vacina universal. Nós precisamos de uma vacina talvez universal. Ou pelo menos um sistema de cassete tal que funcione, que eu possa ir mudando dependendo da variante que está circulando. E não ficar só com a Wuhan solidamente porque está vendendo muito, entendeu? Veja a parte econômica. Quem é que vai querer mudar o jogo quando ele está ganhando, né? Então, mas nós precisamos de um sistema em que a gente possa, que é o que eu proponho ali, que nós temos 2 RBDs. Eu posso, e super fácil, tipo biologia molecular, consegue trocar e colocar a RBD da variante que está circulando. Os epitopos T mudam um pouco. Parabéns, professor Jorge. Excelente aula. É sempre um privilégio para a gente poder acompanhar as apresentações do senhor. Uma dúvida que surgiu durante esse bate-papo foi o impacto que as diferentes mutações trouxeram na eficácia dos anticorpos monoclonais, né? E a dúvida se estende, será que ela pode se estender para as medicações antivirais orais, como o Paxlovid da própria Pfizer, né, o Monopiravir da Merck? Eles atuam sobre inibição de protease, né? Então, eu não sei se essas... Eu pelo menos procurei recentemente, eu não encontrei um artigo que pudesse responder esse tipo de questão. Não sei se ele está sendo alvo de alguma análise ou estudo nesse sentido. Então, como você bem mencionou, o mecanismo de ação desses medicamentos não é através da proteína da spike, é o problema do metabolismo viral. E sempre que você trabalha com metabolismo, você sempre pode selecionar variantes que escapam. Isso acontece com bactéria nos antibióticos, parasita não se fala, e vírus também. Então, isso pode ocorrer. Por enquanto, não se detectou nenhum variante que escape esse tipo de tratamento. E eu acho que a razão é porque ele não está sendo usado em tão grande quantidade para que você comece a selecionar variantes que são resistentes. Mas sim, como antibiótico ou como qualquer tratamento de câncer, o que seja, você sempre pode selecionar. Ainda mais, esses vírus de RNA, eles sofrem muitas mutações, né? Sofrem muitas mutações. E aí o problema é da seleção natural. Eu acho que só que nós vamos ter que esperar um pouco isso pela questão de custo. Eu acho que o custo dessas drogas realmente é muito grande. Então, realmente, para trials, até a gente definir isso e cair isso no SUS, a tendência é que a gente quebre o SUS com o preço dessas 2 drogas. Então, realmente, a gente vai ter que ter um cuidado grande quanto a isso. Você sabe que o cobertor é um só. A gente puxa aqui, destapa ali, né? Então, existe uma questão, né, os técnicos mais iluminados do Ministério da Saúde, é o seguinte: será que nós temos que comprar esses medicamentos? Se nós comprarmos esses medicamentos, para quem que nós vamos dar esses medicamentos? Seja esse que trabalha no metabolismo, pelos os monoclonais, o que seja. Se o Brasil começar a comprar, né, não vai dar para tratar todo mundo. Quem é que seria tratado? Os que têm mais risco? É um negócio complicado.
professor, boa noite. Mais uma vez, parabéns. Uma pergunta um tanto quanto, vamos dizer assim, intuitiva de muita gente. Nós tivemos ali a apresentação do vírus inativado, né, a Coronavac, os vetores, RNA e tal. Agora, não existiu uma vacina de vírus atenuado, né, nesse caso. A Ômicron, de uma certa forma, ela causa um quadro, né, em termos de um quadro clínico, tudo muito menos grave. E a disseminação enorme. Então, a gente poderia, entre aspas, considerar a Ômicron como uma vacina de vírus atenuado? Se nós lançássemos a Ômicron como vírus atenuado, esse aqui é o meu corpo? Obrigado. Você imagina os antivaxxers aí, porque está morrendo gente. Está morrendo gente com Ômicron. E, então, ela não tem a atenuação que seja necessária. Veja, historicamente, as melhores vacinas que tem no mundo são de vírus atenuado, certo? Agora, você imagina, no meio de uma pandemia, como é que você vai testar vírus atenuado se começa a morrer gente? Até a parte de segurança de vírus atenuado, hoje em dia, eu não diria impossível, mas tem que trabalhar muito. Nós temos essas vacinas de vírus atenuado que são antigas, sarampo, febre amarela. Febre amarela mata 1 em 1 milhão. Aqui, 1 em 1 milhão, miocardite, sai highlights no Estadão. Teve um caso, tarará. Né? Teve uma pessoa que morreu, lembra, com AstraZeneca, que não era devido ao problema da AstraZeneca de coagulação lá no Rio, que era uma colega que estava grávida. Puxa vida, isso aí virou manchete há muito tempo. Então, vírus atenuado seria maravilhoso. Nós ainda não temos. E a Ômicron, ela não é suficientemente atenuada. O que tem com a Ômicron é que as pessoas estão bastante imunizadas já. Ela quando pega não vacinada, ela pode ser muito ruim. Ela não é clinicamente muito relevante em pessoas já vacinadas ou que já tiveram a doença. Porque existe muita gente, mesmo dentro da classe, que pensa isso. E eu me especializei hoje em fazer pergunta chata. Não existe pergunta chata. Não. E a Butanvac? A Butanvac. A Butanvac é uma ideia interessante. O pessoal que desenvolveu, eu conheço esse pessoal que é lá de Mount Sinai, em Nova York, eles partiram de uma ideia que é relativamente simples, mas muito prática. O vírus de Newcastle é um vírus que faz uma gripe em ave, não infecta o homem. E, por isso, ele pode ser produzido em ovos. Né? Então, as fábricas, o mundo todo produz vacina de influenza com ovos, e não em cultura de célula, por uma questão econômica que a gente pode conversar. Então, existem milhares de fábricas que podem produzir esse vírus. E por isso a ideia deles, se nós fizermos essa vacina, nós podemos produzir no mundo todo. E o tipo de imunização é esse vírus não replicativo, que nem isso aí que eu mostrei. E ele tem uma proteína da Spike também uma vacina de Spike, mas que ela foi engenheirada com um pessoal lá do Texas, que é super bom em conformação de proteína, e ela é bastante imunogênica. Então, eu acho que essa vacina tem chance, sim. Não é da vacina do Butantan, né? Eu, como ex-diretor do Butantan, até que gostaria que o Butantan fizesse uma vacina, mas não é uma vacina que foi importada, mas pode funcionar sim. E a vantagem é que o Butantan tem uma fábrica, né, que produz milhões de doses de vacina em 3 meses, que é o tempo que se produz o vírus para a vacina da gripe. O resto do tempo pode ser utilizado para produzir uma outra vacina. Jorge, parabéns pela apresentação. Eu queria fazer uma colocação que eu nunca falei sobre isso, mas eu sempre fiquei com essa dúvida. Com a cultura vacinal que nós temos e com a capacidade de desenvolvimento de vacina, eu imaginei que nós fôssemos ter uma vacina nossa logo no início. Qualquer que fosse, do vírus inativado ou qualquer outro. O que fez isso não acontecer? Foi falta de investimento?
Foi falta de acreditar na vacina? O que houve que nós não arrancamos? A Rússia fez vacina, a Índia fez vacina. Todos os BRICS. Os BRICS. E por que nós não andamos? Bom, primeiro, nós brasileiros nós temos um complexo de inferioridade grande. A gente não acredita em nós mesmos. Você pode, quer dizer, se você for ver o que nós criamos e que se deixou crescer até o fim, pouquíssima coisa. Na área da saúde, zero. As pessoas que descobriram coisas interessantes aqui foram para o exterior para terminar de desenvolver, né? Com os antihipertensivos, etc. Existem, assim, barreiras de todo. Eu estou te dizendo, eu estou enfrentando barreira para todo lado. Agora, a vacina inativada poderia ter sido feita, sim. Né? Vários pesquisadores do Butantan me ligaram que estavam avançando com a vacina inativada sem nenhum apoio institucional, e foram surpreendidos quando disseram que compraram a vacina inativada na China. Então, a vacina inativada, a tecnologia não é complicada, é super simples, né? A única complicação é que para produzir esse tipo de vacina você precisa de um ambiente NB3, quer dizer, de alta segurança biológica, porque o vírus é ativo por si só, diferentemente dos vírus não replicativos. Vou explicar para vocês porque não tem problema. Mas o vírus tinha que produzir grandes quantidades. Por isso que eles fizeram, o que o Butantan fez, foi pegar fábrica de derivados que nunca funcionou e adaptar a produção desse tipo para essa vacina. E até agora não terminaram. Eu não sei se vocês lembram, né? O povo tem memória curta em geral, mas vocês lembram que o nosso governador disse que no fim do ano passado já estava produzindo a vacina. Depois ele disse que em julho ele está produzindo a vacina. E às vezes eu me incomodo porque eu sou muito sincero. Vocês viram aqui das coisas que eu digo, não tem como essa vacina estar funcionando antes de 2023. Não tem. Porque o processo de tecnologia é lento. A vacina de vírus não replicativo que a Fiocruz está fazendo, eles podiam ter feito também, porque eles tinham todo... É uma metodologia que é conhecida para a produção de vacina e que eles podiam ter feito, sim. Mas falta de acreditar, não houve investimentos internos, houve investimentos fora. Os investimentos internos que foram feitos foi pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o Ministério Pobre. Quem tinha que investir era o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde não investiu. Né? Agora, isso é uma preocupação antiga que nós temos. E tanto na Academia Nacional de Medicina como na Academia Brasileira de Ciências, fizemos vários manifestos para ver se o Brasil acorda um pouco, entendeu? E não fique tão dependente assim. E que a gente tenha estruturas para não fazer. Então, o Butantan e a Fiocruz poderiam sim, desde que tivessem investido internamente e não só comprado soluções prontas lá fora, que é o que a gente sempre faz no Brasil. Jorge, no passado recente nós tivemos soluções. Nos anos 50, 60, 70 nós tínhamos mais condições que hoje. Tínhamos. Ou não? Tínhamos, mas as tecnologias eram mais simples, né? Sim. As tecnologias eram mais simples. Sim. Então tinha. Eu digo mais do vírus vivo inativado. Sim, mas veja, quando eu era diretor do Butantan, nós desenvolvemos bem, estava em ensaio clínico até não sei porque não terminou. Nós fizemos a fazer funcionar a influenza, nós fizemos uma nova raiva, que eu não sei porque que não está aí no mercado. Foi feito um monte de coisa. Né? E eu estava justamente criando grupos para resposta rápida. Eu tinha um negócio chamado Grupo de Resposta Rápida a Pandemias, quando ninguém pensava nesses negócios, para justamente poder rapidamente fazer plataformas tecnológicas que permitissem. É isso que a gente tem que fazer. Né? Mas isso tem que ter a visão do gestor do coisa. O problema da gestão desses institutos é que frequentemente põe um cara com função política, né? Que não entende da questão. Entendeu? Tinha alguém ali? Não? Posso? Doutor, eu vou fazer uma pergunta fora do escopo da medicina.
Frente a tanta evolução e as demonstrações que o senhor está falando que já foi feitas, o quanto a gente avançou, o potencial que nós temos, como nós médicos ficamos totalmente vendidos ao mercado das vacinas e das patentes, e qual é o caminho para se quebrar, que é uma das grandes guerras dos médicos sem fronteiras, de outras instituições, para que essa quebra de patente de vacina se torne algo universal e acessível a todos. Isso vai demorar. É o que prega o melhor uso da medicina, né? Certo. Veja, o problema da quebra, eu conversei muito com pessoas do Medicina Sans Frontières, porque a gente trouxe inclusive vacina de HPV e tal, que tinha muito interesse no mundo, né? Hein? Então, o que tem é o seguinte, eu vou te explicar o mundo capitalista como é que funciona. Se nós quebrarmos as patentes, as empresas não vão investir mais em desenvolvimento de patente. E aí nós vamos ter que depender da Fiocruz e Butantan quererem investir na patente. Só os institutos privados. Os institutos públicos em todo o mundo acabaram. Lá nas décadas de 50, 60, tinha Massachusetts Institute, tinha instituto em todo o mundo que produzia vacina. A tecnologia foi se especializando. As boas práticas de fabricação hoje são terríveis. Para vocês terem uma ideia, a vacina da gripe foi a primeira a ter certificado de boas práticas de fabricação do Brasil, quando eu dirigi o Butantan. Em 1995, quando o professor Adib Jatene era ministro, ele me chamou para a gente começar a mudar no Brasil todo o sistema de vacina. Tinha o programa de autossuficiência na imunização. Você tinha que ver como é que faziam as vacinas no Brasil. A vacina de meningococos era feita num instituto com uma máquina que tinha sido dada lá pelo pessoal da França, e era muito quente, eles abriam a janela para arejar Vocês imaginam o perigo. Depois, um outro instituto eu entrei, e no lugar que eles manipulavam com o vírus, tinha uma porta que dava direto no banheiro. Bom, e aí, justamente com o teu pai, que nós começamos a mudar esse negócio no Brasil. Mas não adianta quebrar uma patente se você não tiver tecnologia. Se nós dissermos assim, vamos quebrar patente, ninguém sabe fazer vacina de RNA mensageiro. Ninguém sabe. Eu acho que existe. Eu acho que um país como o Brasil, continental como ele é, ele tinha que ter estruturas de desenvolvimento de vacina para as doenças que são dele. Entendeu? Porque para o SUS. Entendeu? E que haja investimento contínuo. Cientista no Brasil para fazer tem os montes. Eu posso ter uma lista de pessoas reconhecidas mundialmente. Mas não há um investimento de todas as etapas do desenvolvimento. Porque não adianta, já disse para vocês, a ciência é uma coisa. Depois você tem que fazer as diferentes etapas para que o produto se desenvolva. Se você quebrar patente, você não consegue fazer. Quando o Brasil estava dizendo, vamos quebrar patente, não sei o que mais. Se quebrar essa patente, isso é uma desgraça, porque não tinha ninguém para fazer. Vocês veem o tempo que, mesmo passando a tecnologia, a Fiocruz levou para começar a produzir. Você imagina se ela quebra a patente e não sabe como é que faz, que tem que descobrir. E se fosse... Mas tem que saber, entendeu? O Butantan até agora não conseguiu produzir a Coronavac e não vai conseguir produzir muito tempo. E quando conseguir produzir, não vai ser a vacina que vai ser usada mais. Eu disse isso para o Dória no jantar uma vez. Eu digo, a tua fábrica nunca vai dar vacina, porque quando ela ficar pronta já está obsoleta. Jamal. Obrigado pela aula. Assim, vale muito a pena. Em relação à vacina de spray nasal, ela está desenhada para 3 doses, incluindo o booster? Sim. Na verdade, nós vamos testar clinicamente para pessoas já vacinadas. Não adianta eu querer fazer uma vacina em que eu tenha que começar a imunização do zero. Por quê? Eu vou ter que testar onde? Vou ter que conseguir testar na Ásia ou na África. E vai ser complicado. Não tem mais gente no Brasil que poderia vacinar uma vacina de gente que não foi vacinada. Tem os antivacina, mas os antivacina não vão entrar no teste clínico de vacina. Mais ou menos, né? Os ensaios clínicos
agora tem buscado uma população que não é exatamente anti-vacina, mas que não tomou vacina. Mas tem muita gente testando assim, né? É, Em dose de reforço. Tem um contingente aí que estava na dúvida e que de repente pode ser empurrado para essa facilidade, já que não é picada. Isso, né, tem muita gente que me procura e diz, eu não quero tomar vacina, eu quero tomar só vacina porque não é picada. Outra coisa em relação a spray nasal, ela está desenhada para todas as faixas etárias? Porque... Em princípio, sim, mas nós vamos ter que testar. Ela, diferentemente da Flumist, ela não é de vírus inativado, de vírus atenuado. Então não tem problema de encefalites, coisas assim, porque é uma proteína sintética. Tá. E uma última pergunta, porque eu acho que esse vai ser o caminho. Com que periodicidade? Na medida em que você não tem muito claro a periodicidade para as picadas, qual seria a periodicidade esperada para um spray nasal? A resposta é eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é que a imunidade mucosa, que é o problema que nós estamos enfrentando, ela varia muito, mas você induzindo linfócito residente, normalmente você tem uma resposta que perdura mais tempo, né? Que eu não tive muito tempo de falar, mas além de produzir EGA que eu falei, a ideia é estimular linfócito que reside no nariz para segurar. E esses residem durante muito tempo, então a nossa esperança é que tenha, que seja bastante extensa essa proteção. Professor Jorge, essa mudança na mucosa provocada pela spray nasal, basicamente está voltada para o IgA? Ou existe alguma outra mudança que impede a infecção? A ligação da proteína spike na célula? Então, você sabe que a IgA secretória, que é dimérica, é a grande protetora de anticorpo da mucosa, né? Não é IgG. E é isso que a gente induz, né? Do que a gente testou. Agora, como eu estava dizendo, nós queremos induzir resposta celular dos linfócitos que estão respondendo. Professor Jorge, tudo bom? Em algum momento pós a sua apresentação, o senhor falou sobre no desenvolvimento de um time de resposta rápida a infecções. Seria semelhante ao protocolo do Hazmat? E uma segunda pergunta. Existe uma grande diferença entre desenvolvimento de um NB2 para um NB3, fazer a adaptação. Isso incluiria a criação de novos NB3? Do nada. E o terceiro ponto, que eu acho que o senhor deve concordar comigo, porque nós somos, acredito eu, do mesmo lado da mesa. O senhor acredita que no Brasil, incluindo a Agência USP de Inovação, falta apoio ao desenvolvimento de novas patentes e isso tornaria o pesquisador brasileiro mais competitivo? Muito obrigado. Bom, iniciativas como esta de acompanhamento, né, da situação epidemiológica e termos grupos de pesquisa envolvidos no desenvolvimento rápido de soluções, a gente tem em muitos lugares do mundo. Né? Tem muitos lugares do mundo. A vacina da Moderna, na verdade, ela foi desenvolvida no NIH. No começo até não deram para eles a patente no NIH, a discussão que vocês acompanharam, foi por uma pessoa chamada Barney Graham, amigo do Brasil, todo aqui. Ele tinha uma plataforma de RNA já, e ele simplesmente adaptou quando saiu a sequência lá. Então, você entendeu? Se nós tivermos plataformas de desenvolvimento, a gente pode ser muito rápido. Agora tem que ter grupos realmente dedicados, né? E com financiamento o tempo todo. Questões de inovação são terríveis aqui no Brasil. Tem muita lei. Se tem muita lei, os advogados deitam e rolam. Não sai nada. O responsável pela inovação do INCOR está aqui, Fábio. Ele pode explicar para você. Eu luto com isso a vida toda. Eles querem dar muito palpite. E acham que uma
que a universidade vai ficar rica com uma patente. Não é assim. Tem que dar liberdade para desenvolver, tem que dar liberdade. E ir para a privada, quer dizer, o papel da universidade é a descoberta. Pode ser se a pública, se o Butantan e a Fiocruz forem eficientes também, mas tem que sair desse ranço universitário para um ranço de produtividade. E nós temos uma dificuldade enorme. Na verdade, os países latinos têm, em geral, dificuldade pela burocracia que vem lá do tempo dos romanos, que a gente ainda tem. Mas isso é uma real dificuldade. Eu estava falando com o Fábio agora sobre isso. Entendeu? E esse trabalho que a gente está tendo, se eu não conseguir tirar da universidade, vai morrer. Porque a universidade não tem como. E é muito burocrático. Muito burocrático. Terceira pergunta, suas perguntas são muito boas. A NB2 e NB3. Isso. Sem dúvida precisa da NB3. Sem dúvida precisa da NB3. O Ministério da Ciência e Tecnologia fez vários NB3 agora durante a pandemia. Vários. E tem que ter mais. E tem que ser uma política de utilização. Por exemplo, nós temos aqui o Instituto Pasteur, fez uma aliança com a USP, tem um NB3 lá, não está usado, porque a diretora lá só põe regra, e não consegue utilizar, entendeu? Então tem que ter regras claras utilizadas. Sim, porque um NB2 é muito simples de você criar. Muito fácil. 2 fluxos laminar, uma estufa, um UV para limpeza, 2 centrífugas e gente que consegue ligar a luz e pagar a conta de água. Né? O NB3 é um pouco mais difícil. Né? Então, o NB3 é caro, é difícil. Pra você ter uma ideia, se eu não vencer as barreiras ou não fizer de outra forma, a minha próxima vez para usar o NB3 do ICB da USP é em agosto. E da parte da inovação? Então, a agência de inovação, as pessoas são super bem intencionadas, eu conheço eles há muito tempo, eles são bem intencionados. Mas a dificuldade da burocracia e da pressão de mídia, qualquer coisa que surge, sempre acham que estão roubando tudo, é muito complicado. O Varran, quando reitor, Agopian, ele fez várias iniciativas para, digamos, tornar mais brando o controle jurídico das coisas. Porque, eu não sei qual é a sua experiência com isso, eu tenho bastante experiência com jurídico, sempre que vai com jurídico significa não vai fazer. Quando você for falar com alguém, e você não chegou no acordo principal, você diz, nossos advogados acertam, esquece, muda de negócio, aquele negócio não vai sair. Ou você acerta e diz para o advogado, faz assim, ou esquece. Desculpe se tiver algum advogado aqui dentro, desculpe. Alô, Calil. Professor, posso? Boa noite, parabéns aí pela brilhante apresentação, como sempre, e gostaria de manifestar o nosso apreço pela sua presença aqui, é uma honra para todos nós tê-lo conosco e como membro da MLB. Muito obrigado. O meu comentário se refere aos não vacinados. Nos países do primeiro mundo, esse número é bem maior, né? E essa população representa aí um potencial de mutação e uma ameaça para os vacinados, porque o vírus precisa de multiplicar para ser mutado, né? Então, como tem uma faixa enorme de não vacinados nos países do primeiro mundo, essas pessoas representam uma ameaça na transmissão de novas variantes para os vacinados? Olha, sem dúvida, a gente manter o vírus circulando é o grande problema que tem, né? Nós temos que criar métodos para eliminar o vírus. O Brasil, até o Fábio falou, temos uma cultura pró-vacina que era ótima, né? Infelizmente, proliferou muito o anti-vacinas agora, por questões políticas e outras, né? E você sabe que os anti-vacinas, que já existiam antes no Brasil, eles entraram muito pelas classes dominantes, que foram pegar essas ideias na Europa e nos Estados Unidos. Porque o povo é muito pró-vacina aqui no Brasil. Mas eu fico impressionado porque eu tinha alunas de imunologia e que uma vez eu perguntei quem é que tinha vacinado os filhos e teve uma que não levantou a mão. Eu disse, como é que você não vacinou? Ela disse, não existe mais sarampo, por que eu vou vacinar sarampo? E aí o que aconteceu? Nós tivemos o surto de sarampo em 2018-19, que os venezuelanos trouxeram o sarampo, não tinha a imunidade de rebanho, famosa,
e o sarampo começou, e nós tivemos 11 mil casos de sarampo em 2019, quando o sarampo estava erradicado no Brasil, em 2010. Então, é complicado. As questões dos antivacinas são complicadas, porque eles vão manter o vírus circulante, ao manter o vírus circulante, nós podemos ter variantes. Mas você sabe que, não dá para dizer isso muito na grande mídia, mas quem seleciona os variantes mesmo são os vacinados. O vírus circula pelos outros, mas o sujeito que é vacinado é que faz a pressão seletiva no vírus e seleciona aquele que consegue fugir do sistema imune. Ou que já teve a doença. Professor, Hussein aqui. Boa noite. Parabéns pela apresentação. É sempre bem-vindo e é bom para a nossa cultura. Eu queria duas perguntas um pouco idiotas, aí que a gente tem que responder. Não existe pergunta idiota. Tá bom, é. É a segunda vez que você fala isso. Acho que eu estou com Alzheimer já. Mas é o seguinte, e essa tal de imunização de rebanho? Se você está dizendo que os indivíduos vacinados são aqueles que selecionam o vírus, será que, pelo amor de Deus, eu sou a favor de vacina, eu queria entender um pouco melhor a respeito disso. E segundo, que os pacientes perguntam, a gente, quando vai tirar a máscara, vai ser possível não usar máscara? Você vê aqui que eu acho que 10% está usando máscara. 10%. Porque a gente está acreditando que não vai pegar o vírus. Segundo, é o seguinte, essa máscara só vai ser retirada quando nós tivermos a população com a terceira dose? Ou nunca vamos tirar a máscara? Não, eu acho que eu vou continuar com máscara a minha vida inteira. Quando eu estou atendendo o paciente e indo para o hospital. Mas coisa que eu não fazia, ninguém fazia isso no Brasil. Mas essa é a minha pergunta, desculpa. Não. Bom, você, provavelmente, quando ia para a Europa, Estados Unidos, e via aqueles asiáticos com máscara, achava ridículo, achava? Eles estavam certos. Eles têm essa cultura de usar máscara, porque existem aglomerações muito grandes no Oriente como um todo, e tem muita doença que talvez a gente tenha que ter, de alguma forma, começar a utilizar máscaras com mais frequência que tem. O grande problema no Brasil nem é utilizar máscara. O problema do Brasil é que você não consegue ver alguém e não tocar ou dar um beijo, entendeu? Não consegue. A dificuldade das pessoas, a dificuldade das pessoas que têm atualmente de não se tocar, tocam com o ombro, tocam com isso, tocam com o mas tem, entendeu? Esse negócio latino é mais difícil que a máscara. As pessoas sempre têm que se tocar. E tinha um velho professor lá que, quando se encontrava as pessoas iam dar um beijo, ele disse, eu não preciso de beijo, esse troço só transmite influenza. Doutor, bom, indo pela vertente... Isso talvez a gente tenha... Porque, veja, não vai ser a última pandemia, não. Entendeu? O mundo tem muita gente, tem muita possibilidade de selecionar aí que apareçam, né? Porque nós temos que ter, inclusive, um sistema de vigilância epidemiológica que seja mais eficaz, inclusive aqui no Brasil. Doutor, uma última pergunta. Só um pouquinho, acho que eu não respondi as duas perguntas dele. Então, a imunidade de rebanho. Então, nós começamos com Wuhan, certo? E naquela época que nós só tínhamos Wuhan, quando eu falava em público, os caras disseram, eu já tive a doença, vou ter de novo? Eu dizia, não, muito raro você ter de novo. Porque se você conseguiu eliminar o vírus, é porque você montou no seu sistema imune de uma forma. Quando é que eu mordi a língua? Quando surgiu a primeira variante. Aí começaram as reinfecções, você lembra? Começaram as reinfecções em Manaus, começaram as reinfecções em todo mundo. Por quê? Justamente, a variante ela foge da resposta. E aí pode infectar. Alguns mais, outros menos, mas infecta. Enquanto que você tiver a variante mudando, como é que você vai ter imunidade de rebanho? Não consegue. Certo? Agora, o que você pode fazer é o que está acontecendo agora com os vacinados ou que tiveram doença. Eles já viram o vírus antes, ou foram vacinados, eles têm uma imunidade de base que tem a doença mais branda, mas ainda funciona a doença. Agora,
aí fica, se a imunidade não demora, não persiste por muito tempo, então as pessoas que estavam no rebanho ajudando, daqui a pouco perdem e voltam a ser suscetíveis, né? Então você vê que é complicado as respostas. Bom, doutor, o senhor falando que nós, vacinados, talvez somos os que mais proliferamos as variantes. Cuidado que eu indo por essa hipótese de pensamento, se nós que, profissionais da saúde, que estamos expostos a todas as variantes, sem saber se estamos imunizados para qual variante, me corrija se eu estiver errada, nós também não seríamos elegíveis uma quarta dose, justamente por ser o grupo de profissionais que mais prolifera? Isso. Veja, nós estamos discutindo bastante isso. A gente gostaria de ter dados que digam que uma quarta dose vai ajudar mais do que atrapalhar. Entendeu? Ou se era melhor tentar segurar o vírus, dando terceira dose ou segunda dose para outras pessoas. Eu não disse que nós, os vacinados vão selecionar. As pessoas que já tiveram contato com o vírus, porque ficaram doentes ou ficaram vacinados, são a que tem a resposta imune, né? Que se ela for deficiente, para eliminar o vírus, pode selecionar algum variante. Então, é isso que eu quis dizer. Vindo dessa linha de pensamento, nós profissionais da saúde, que somos os já vacinados, mais expostos e que mais lidam com pacientes que estão contaminados ou não, eu acho que nós somos talvez a população que ofereça mais risco de novas variantes ou uma nova disseminação de variantes, não? Pode ser, sim. Pode ser por causa do... E essa pergunta vai ficar. Acho que a quarta dose é aquela. A quarta dose é definir se a quarta dose vai ser para médicos, se vai ser para pacientes e quando. Isso. Se vai ser imunodeprimidos, para idosos. Agora, rapidinho, deixa eu defender um pouco os pediatras. Tem alguns pediatras aqui, né? Então, dados de adolescentes sugerem que a vacinação da BNT, da Pfizer, para crianças de 5 a 11 anos, evitar hospitalização e mortes. Você quer fazer algum comentário sobre isso? Quero. Nós estamos preparando um artigo que quando tiver, eu posso passar aqui para a associação. Então, a gente diz, a criança não morre. Bom, morreram 2.500 crianças e adolescentes até agora no Brasil. Você diz, bom, é pouco comparado com 600 mil, mas para os pais dessas crianças é muito, né? Essa Ômicron, ela, por ser muito infecciosa, ela passa e pode infectar mais crianças. E nós estamos tendo muita hospitalização de criança no mundo todo por causa da Ômicron, que é muito infecciosa. Por ela ser infecciosa, isso que eu queria que vocês entendessem a base. A imunidade inata, que é que protege, não consegue proteger, porque a imunidade inata está tentando e o vírus está se multiplicando rapidamente e ele causa doença em criança. Então, o que a gente observou aqui no Brasil, que as crianças que morreram de Covid são ou com menos de 1 ano de idade, ou, não sei bem porquê, entre 11 e 15 anos. São os dados que a gente tem. Tem um interregno, assim, que as crianças, talvez por imunidade inata não tem morte, mas depois tem uma etapa que tem. E a vacina, ela foi testada da Pfizer em 2.700 pessoas com resultados excelentes. Depois ela já imunizou 8 milhões de pessoas nos Estados Unidos com resultados muito bons. Então, sem dúvida tem que vacinar, né, porque as pessoas só pensam na hospitalização, na morte, na doença, mas esse vírus dá muito problema de sequela. E dá problema de sequela nas crianças, e dá problema cardíaco, dá problema respiratório, dá problema neurológico. Tem que cuidar. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Alguém mais algum? Aqui. Professor Calil, obrigada pela aula. Foi bárbara. A minha pergunta... fugiu agora. Espera um pouquinho. Ela vai fazer a dela, eu já faço a minha. Professor Calil, é que hoje está tendo muita discórdia sobre a permissão das crianças, dos pais permitirem que as crianças tomem essa vacina
devido a efeitos colaterais e sequelas. Eu queria ver a sua opinião sobre esse assunto, que eu tenho casos, inclusive família, irmãos, sobrinhos, que uns permitem, outros não querem deixar tomar vacina, devido justamente às sequelas na faixa etária das crianças de 5 a 11 anos, por exemplo. Eu queria ver a sua posição sobre isso, por favor. Você sabe que sequela? Que sequela? Alguns casos de tromboses, teve uns casos de mortes, óbitos, que falaram que foi devido a... Eu não sei desses casos. As pessoas confundem um pouquinho, uma coisa que a gente sabe em medicina, entre casualidade e causalidade, né? O que é causa dele e que simplesmente foi casual, por acaso aconteceu, né? Porque tem muita gente que... quando é que ficou doente? Olha, eu fiquei doente desde que um gato preto passou na minha frente. As pessoas fazem porque houve uma casualidade. Essas vacinas são bastante seguras. O problema que dá a vacina de spike, que pode dar eventualmente, que eu tenho que falar um pouquinho, é miocardite. As miocardites são brandas. A questão de coagulação é real, é vacina de vírus não replicativo, que dá em mulheres jovens. E a gente tem evitado no Brasil usar mulheres jovens com isso. Em crianças, não tem nada documentado que eu saiba. Se você souber, até eu gostaria de ler, né, sobre problemas com as vacinas e essa vacina de RNA. As pessoas falam, inclusive, que vai modificar o DNA das crianças, não é isso que também ouvi falar? Bom, a biologia fez com que o caminho sempre é a herança está no DNA, a transmissão da informação pelo RNA mensageiro e o produto é uma proteína. É sempre nesse sentido, nunca vai no sentido contrário. Só vai no sentido contrário HIV, que faz do RNA para o DNA, que a transcriptase reversa tem. Mas é sempre nesse sentido. O RNA não entra no núcleo, ele só sai. Então, são coisas... Se tivesse problema com o RNA, nós temos quantas viroses por RNA nós temos por ano? Várias. Por que não transforma? Por que esse vai transformar? Então, são tudo coisas que as pessoas criam. O problema é o seguinte, eu pergunto para você, qual é o filtro que nós temos para a internet? Zero. Para jornais até a gente tem, porque se um jornal disser uma grande besteira, o CRM vai lá, pode fazer uma ação contra, ou a sociedade vai ficar contra, mas na internet as pessoas dizem o que quiserem, entendeu? E fica muito difícil de você contestar. Entendeu? Porque até a minha mulher brinca comigo, diz assim, não, mas quando vocês contestam, vocês são muito chatos, porque vocês ficam dizendo lá, blá, 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 a verdade que tem, não tem nada assim fantasioso que aconteceu, entendeu? Quais são esses dados? Quem é que tem dado mesmo que seja real, né? Aquele senhor patrício nosso chamado Nasser, ele fez um discurso no Congresso Nacional que tinha que ir para a cadeia. Ele mentiu com os dados, ele mentiu, entendeu? E as coisas ficam impunes. Ficam dados vagos, né, que parecem que aquela história, né? Então tomou uma vacina da AstraZeneca, teve o cenário de trombose. Aí ninguém mais quer a AstraZeneca. Aí ninguém queria a Coronavac. Aí todo mundo queria a AstraZeneca. Mas aí teve um caso de trombose, ninguém mais queria a AstraZeneca. Aí teve o caso de miocardite com a Pfizer, todo mundo queria mudar para tomar uma dose só, aquilo que o professor falou, saindo para os Estados Unidos e tomando uma dose só da Janssen. E aí os defeitos da Janssen. Isso. Agora, os eventos adversos com vacina sempre teve. Sempre teve. Agora, nunca foi tipo Big Brother, né? Alguém dá um espirro não sei aonde, aparece no jornal aqui, o sujeito espirrou depois da vacina Covid, quer dizer, fica muito complicado. Dá para a gente lembrar os efeitos que muitas pessoas tiveram com H1N1 daquelas vacinas que vieram do Canadá, naquele primeiro momento. Então, tem evento adverso? Tem. A gente sabe, qualquer vacina, de sarampo, até as mães diziam, que bom, meu filho ficou com febre, está funcionando a vacina. A vacina pegou.
Mas agora, parece que não querem. Eu concordo com você, tem criança que fica flácida, dor de cabeça, etc., durante um dia ou dois. Um dia ou dois. Mas está protegido contra uma doença que pode trazer muitos problemas de sequelas. Um achado. Chance de você ter uma manifestação neuropática, né? Existe hipótese de ter uma alteração genética, alteração do DNA? Não, pelo que eu estava falando. Nós temos um monte de... O RNA está sempre conosco por causa dos vírus, e a gente elimina. O RNA é destruído rapidamente. Não tem como o RNA entrar no núcleo e alterar o DNA. Não existe isso. Não existe isso biologicamente, entendeu? As pessoas fazem fantasias, mas não existe. Não tem como um RNA transformar o DNA. É sempre no outro sentido. DNA, RNA, proteína. O RNA não entra no núcleo, não vai para lá. Dificuldade enorme de a gente achar a vacina do HIV, né? Cenário. Pronto, agora eu vou fazer minha pergunta. Lembrou? Lembrou. Na história da humanidade, existiu uma pandemia tão longa como essa e sorveu um fim para isso? Não, acho que nós já tivemos pandemias, tipo peste, que demoravam bastante tempo. Né? Mais 3 anos? Porque também a propagação era mais lenta, né? Não tinha avião para propagar. Não, realmente é uma coisa que, assim, inesperada. Se nós vamos ter um fim, eu acho que vai. Acho que nós vamos nos acostumar com a ideia, porque tanto é que a gente está sem máscara aqui, quer dizer, essas alturas, se pegar Ômicron, azar, né? E eu acho que a gente se acostuma com as coisas, mas eu acho que vai ter sempre uma ameaça que as pessoas suscetíveis tenham uma doença grave, assim como é com a influenza, né? Só que a Covid é mais grave que a influenza nas pessoas que são suscetíveis. Todo mundo já sabia, vamos dizer, o vírus a Covid já existe há milhares, centenas de anos, sei lá. Existe algum outro vírus, o senhor imagina, que é um grande potencial para uma outra superepidemia no mundo? Difícil. Como a Covid? Deixa eu perguntar aqui. Jamal, você recebe de vez em quando paciente que vem da Amazônia com febre desconhecida ou não? Sim, a gente tem aqui no entorno, arenavírus, né? Tem vários vírus. O pessoal da Amazônia descobriu vários vírus hemorrágicos que poderiam se propagar. Por sorte, por enquanto ainda não. Eu acho que a questão principal o que vai determinar essa pandemia é a forma de transmissão, né? Aqui é uma doença de transmissão respiratória. Terrível. Então, doenças de transmissão respiratória têm essa característica. E aqui uma outra característica que acho que está muito bem explicado é que é a primeira vez que esse vírus cruza a barreira. Então, ao cruzar a primeira vez a barreira, você encontra uma população suscetível que dorme em Pequim e acorda em São Paulo. Isso. Então, isso faz com que esses fluxos sejam muito mais rápidos. Então, tem a combinação do agente com a suscetibilidade do hospedeiro, que somos nós nesse momento. Então, eu, pessoalmente, eu concordo com a sua posição. Em algum momento, isso vai entrar no steady state e a gente vai ficar bem com pessoas não morrendo, que é o que nos interessa nesse momento, é não deixar as pessoas morrerem, simples assim. E eu acho interessante essa colocação que foi posta aqui em relação a... Eu tenho um monte de gente que teve trombose. Eu estou louco atrás desses dados, como vocês, e a gente, inclusive, fez um trabalho junto da febre amarela, porque se dizia, porque a vacina dá isso, todo mundo já sabia que dava. A doença também, a gente comparou vacina e doença, e viu que não mudou nada. Esses dados vinham desde o século XX. Então, eu acho que agora a gente precisa parar com isso, né? Vacinar as crianças é fundamental, porque não na vacinologia, mas na virologia,
Se você tem humano suscetível e você protege aqui, ele vai procurar quem está suscetível. Então, vacinou-os, e os dados mostraram isso aqui, né? Os idosos ficaram protegidos, ainda que fosse com a Coronavac, ainda que fosse transitório. Depois passou para aqueles, os dados da Grã-Bretanha mostram isso, os jovens passaram a morrer, corre para vacinar. E agora são as crianças, os adolescentes e as crianças. Então, assim, eu não consigo entender qual é a dificuldade, porque não mudou nada, desde o sarampo, sempre foi assim. O que mudou é que antes era um vírus do sarampo, agora é o vírus, o SARS-CoV-2. A diferença é o nome, mas, enfim, a estratégia é a mesma, mudou o receptor, talvez. Então, vacina. Não há dúvida sobre isso. Nenhum lugar do mundo tem dúvida sobre a estratégia. Agora, o grande problema é o vírus respiratório, né? Porque nas outras, quando era água, rato, ou coisa assim, você consegue, né, controlar o ambiental. Até a zika e dengue nós poderíamos ser. Vai ter dengue aí, esperem a dengue que ela vem aí. Porque não tem o controle ambiental adequado. Mas quando é respiratório é muito difícil de cuidar, né? Então, a conquista da América não foram os espanhóis, né? Foi a gripe, né? Que matou os índios todos lá, porque eles eram muito organizados. E meia dúzia de espanhóis, 100 espanhóis, não iam dominar o império dos incas, né? Mas a gripe arrasou, porque tinha gente suscetível que não tinha sido selecionado, né? Então nós estamos fazendo uma seleção natural das pessoas resistentes a esse vírus aí, como aconteceu várias vezes na humanidade também. Só que nós temos armas para fugir da seleção natural, que são os remédios e as vacinas. Por isso mesmo que nós vivemos bem mais que há um século atrás, né? Porque descobrimos como é que se faz água limpa, vacina e antibiótico. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A última, para a gente encerrar. Professor Jorge, parabéns pela apresentação. Com relação ao desenvolvimento de antivirais específicos para o coronavírus, porque tem mais os remédios que são os monoclonais, né? Antivirais, tem alguma perspectiva futura? Tem o remédio da Merck que trabalha no metabolismo viral, né? Bom, a humanidade sempre sofreu com vírus. Nós vamos ter remédio, alguma coisa antiviral por causa do HIV, né? Que foram colocados bilhões e bilhões de dólares, porque senão é muito difícil de dominar. Os monoclonais é uma ideia interessante, mas é muito caro para um país como o nosso. Não vai dar. Quem é que a gente vai tratar? Os monoclonais, se você der quando o indivíduo já está hospitalizado e vai proteger, não adianta mais. Tem que ser no começo da doença. Quem é que vai receber? Então tem muita gente trabalhando com antivirais, sim. Mas nós temos esse da Merck, que depois a Merck acho que até disse que não era tão bom como pensava. E tem o da Pfizer também. Os preços são absurdos. É aquilo, nós vamos destruir com o SUS. Nós vamos arrebentar com ele. Tamiflu para o H3N2, né? Nós estamos com dificuldade de momentos que a gente teve de pacientes hospitalizados com anticorpo monoclonal, anti-IL-6, que a gente conseguiu avaliar. Alguns estudos mostraram que na verdade, pacientes que entravam na UTI e estavam prontos para ser entubados, que hora você vai ser entubado. Ok, aí é a droga de escolha, mas não do jeito que está se fazendo, de uma condição que está totalmente como aconteceu com a cloroquina. Né? Então, você tá destruindo um cenário, ainda mais agora, a Roche perdendo a patente de uma interleucina 6, que tem dados positivos para outras doenças autoimunes, que você não consegue mais controlar, porque não existe mais um remédio, porque foi dado de uma forma totalmente desordenada. Então, acaba impactando. Então, entrando nessas novas drogas orais, no SUS não vai acontecer. Realmente nós vamos quebrar o SUS. Então, está claro que isso... Essas decisões são complicadas, que quebra mesmo. Nós tratamos sífilis com bismuto já, né? Então eu acho que as coisas Sim. pegaram o pessoal de surpresa. Estamos aprendendo. Muito bom.
Acho que o modelo foi de agrado para todos, do jeito que nós fizemos. Acho que teve oportunidade de muita gente comentar, até os mais acanhados hoje puderam falar. Eu acho que o modelo foi extremamente produtivo. Quero agradecer a todos. Obrigado, Dr. Jorge. Muito obrigado pela sua atenção, disponibilidade. Achamos uma data e foi espetacular. Muito obrigado pela atenção e terem resistido aqui até agora. Muito obrigado, professor Jorge. Arlossar Lafik. Aí, Baitak. Tiro Jardim, mano. Essa é a sua casa. Volte sempre.